sejam bem-vindos ao canal do Colégio Alciste. Eu sou o professor Claudio Araújo. Hoje eu vou dar aula para vocês de filosofia. Se a gente for levar em consideração recorte temporal, cronologicamente falando, ai que nome difícil e grande, a filosofia contemporânea ela começa no século XIX e se estende até os dias atuais. No entanto, se a gente fosse apegar a conceitos da filosofia do século XIX, nós vamos se dar conta que eles levam muito mais em consideração o que é produzido nos séculos posteriores do que nos anteriores. Tudo que foi criado na filosofia ocidental nos dias de hoje é fruto da obra de filósofos do século XIX. Vou destacar alguns para vocês, que muito provavelmente vocês já ouviram falar. Augusto Comte e Karl Marx. Mas agora vamos entender um pouquinho desse contexto histórico do que estava acontecendo nesse período, para não ficar difícil para vocês e nem para mim também. Meus queridos, durante um período da Idade Moderna que nós chamamos de Iluminismo, havia uma crença muito comum de que as ciências, das técnicas e dos conhecimentos alinhado à popularização trariam o avanço da moral dentro da sociedade. Alguns métodos historiográficos, como o positivismo, dá atenção aos fatos históricos como uma única fonte de conhecimento. Professor, fatos históricos, por favor, exemplifique, porque eu não entendi. Um fato histórico, por exemplo, que vocês conhecem, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a Revolução Russa. São exemplos de fato histórico, caso vocês não saibam o que é. Bom, mas voltando ao que é importante, que nos interessa, já no materialismo dialético do famoso Karl Marx, ele fala que a gente precisa entender a história humana como uma história da sua produção material. Discordando, inclusive, de muitas ideias iluministas. O cara é treteiro, mas eu amo muito. Karl Marx, ele fundamenta pensamentos políticos e revolucionários. Ele traz um novo olhar político, mais prático para a sociedade. Se formos pensar pelo lado mais prático da coisa, as revoluções políticas trouxeram uma nova forma de pensar o mundo. Ou, na verdade, trouxeram uma nova forma de governar ele, deixando de escanteio todo o autoritarismo lá do antigo regime. Enfim, alguns pensadores desse período disseram que a filosofia deveria mais prestar atenção na vida humana, para que o próprio ser humano entenda a sua condição, muitas vezes ligadas pela angústia. Nós podemos considerar aqui que esses pensamentos, de certa forma, tiveram um legado muito importante para todos nós. Porque a gente pode levar em consideração o nascimento de novas ciências, meus amores. Eu posso dar um exemplo para vocês? A sociologia. Mas afinal de contas, professor, por que a sociologia é tão importante assim? Porque essa ciência ela vai estudar as relações humanas dentro da sociedade. Olha que chique. Mas para finalizar a coisa, nós vamos entender que, de um modo geral, a ética da filosofia contemporânea daria valor ao próximo e a compreender ele de forma mais profunda, mesmo sem ter nenhuma explicação teórica para saber por que agimos assim. Mas voltando ao nosso queridinho Karl Marx, afinal de contas, tio, quem foi Karl Marx? Karl Marx ele foi um filósofo alemão e um dos fundadores do socialismo científico. Ele influenciou a sociologia, a economia, a história, até a pedagogia. Então vejam só o quanto é importante estudar a história desse cara, mano. Uma das suas obras famosas que ele publicou foi o Manifesto Comunista. Nessa obra, Karl Marx ele critica o capitalismo, o capital. Money. Ele expõe a história do movimento operário, do trabalhador, e insiste no apelo da união do operário no mundo todo, meu amigo. Ele insistia na união do operário no mundo todo. Quando ele publica a sua outra obra importantíssima, que é o Capital, ele traz duras críticas ao modelo capitalista. Meninos, essa obra, o Capital, foi tão importante porque ela traz novos olhares e novas formas de pensar sobre a economia. Porque, afinal de contas, segundo Karl Marx, as condições econômicas são agentes transformadores da sociedade. E ele tem razão. Karl Marx ansiava pelo triunfo do proletariado, dos trabalhadores, e pensava que, como consequência desse triunfo, poderia surgir uma nova sociedade sem classes. Mas, segundo Karl Marx, isso só poderia ser alcançado através da união dos trabalhadores.
Meninos, muitos impactos daquela revolução industrial, que inclusive eu já falei para vocês em algumas aulas, trouxeram muitos impactos e fizeram com que os críticos começassem a repensar sobre as relações sociais, de como as pessoas se relacionavam entre si. Até porque, se a gente for levar em consideração o contexto da Revolução Industrial, apesar do avanço tecnológico, a gente também pode levar em conta o sofrimento da mão de muitos trabalhadores, que trabalhavam cerca de 14 a 16 horas por dia, e que as jornadas de trabalho eram bem exaustivas, e que não somente, tanto homens como mulheres e crianças trabalhavam dentro das fábricas. Então, esses teóricos desse período começaram a repensar sobre essas condições. E eles sugeriam, afinal de contas, um mundo mais justo e igualitário. Essas teorias foram chamadas de teorias socialistas. Enfim, se formos se apegar um pouco sobre Karl Marx, sua história e seu legado, nós vamos levar em conta que Karl Marx influenciou muitas pessoas dentro da história posteriormente também. Um exemplo dele, por exemplo, é de Lenin na Revolução Russa. E muitos governos já se proclamaram socialistas. Cuba, por exemplo. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre Karl Marx, sobre seu legado, sobre sua história, sobre sua teoria. Ai, meu Deus! E vou finalizar esse vídeo com uma frase de Karl Marx. A história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de classes. Bom, meninos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, se inscrevam no canal da escola e compartilhem com os amigos. E até o próximo!